Onde há deficiência, começa a haver eficiência. Onde há necessidade, Senhor, começa a haver providência. A tua presença, Senhor, completa tudo, em todos os aspectos. A tua presença nos deixa na plenitude. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos entregar, Senhor, nossa adoração, esse momento de adoração, de louvor. Nós queremos entregar, Senhor, dizer, Senhor, que Tu és tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. Tu alimenta, Senhor, a nossa alma. Tu alimenta, Senhor, os nossos sentidos. Tu suaviza nossas emoções. Tu apazigua nossas lutas internas. Tu responde às nossas dúvidas. Tu combate as nossas guerras. Tu nos defende dos ataques do inimigo. Tu batalhas por nós. Tu és a nossa providência, nossa esperança, nossa alegria, nosso consolo. Tu és a nossa paz. Obrigado, Senhor, por termos encontrado. Obrigado por ter tocado nossas vidas, por ter transformado nossa existência. Alcança aqueles que não te compreendem, não te aceitaram, não te receberam. Alcança eles. Alcança. Para que, Senhor, todos possam viver como bom e suave é o Senhor. Tu és maravilhoso. Santo teu nome. Que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Pode sentar-se. Eu queria que alguns irmãos pudessem estar escutando como é que está saindo. A gente está fazendo o teste de um novo microfone e a gente não tem certeza que está saindo a audição lá fora. Então, se alguém puder acessar a página e confirmar se está tudo ok, senão a gente deixa a gravação aberta sem os microfones. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e eu quero sempre afirmar uma coisa, irmãos. Esse estudo ele vai ficar gravado porque a gente tem que se preparar para os dias que virão. Às vezes nós oramos para que o Senhor traga mais pessoas. E esses estudos vão ficar gravados para que essas pessoas elas vejam como a gente está vivendo o Evangelho, como a gente está entendendo o Evangelho, para que
haja uma unidade, não em torno da nossa igreja, não em torno da opinião do pastor ou de alguém do louvor, mas que haja uma unidade em torno da opinião do Senhor Jesus, para que ninguém tenha dúvida que o ensinamento que a gente está passando, e a dúvida se vem de nós ou se vem do Senhor, porque existe muita confusão por aí. Então esse trabalho está sendo feito para aqueles que querem a verdade, para aqueles que querem realmente ouvir o Evangelho como ele é, não assim uma coisa matada, feita de qualquer jeito. Não, o Senhor não fez nós de qualquer jeito, fez? Às vezes eu me perco numa indagação absurda. Quem que aqui se alimentou hoje? Todo mundo, né? Você, o que você comeu? Muitas coisas, cereais, frutas, proteínas, verduras. E essas coisas todas juntas entraram no seu organismo e te deram força para você caminhar, transformaram-se em energia, calorias, fortaleceram o teu organismo. Vocês precisam de coisa mais maravilhosa do que isso? Precisam de coisa mais maravilhosa do que isso? Aí a pessoa fica querendo saber o que tem lá em Marte, o que tem nos planetas ou na Via Láctea. Nós não sabemos nem o que tem em nós, nem o que acontece, mas como que isso é possível? Então, o que a gente precisa compreender de fato? Que eu e você somos filhos e filhas do Senhor, e que se nós estivermos com esse Deus Todo-Poderoso, tudo que precisar acontecer, Ele vai fazer. Vocês cantaram um hino que dizia lá uma frase, até eu mudei ela já no final, para que o Senhor faça o que Ele tem que fazer, não, para que Ele faça o que só Ele sabe fazer. Então nós vamos estudar e vamos tentar compreender para viver como Ele, praticando o que Ele quer. Vocês não têm que praticar a doutrina quadrangular, e nem a doutrina de igreja nenhuma. Vocês têm que praticar a doutrina de Cristo. E quem pratica a doutrina de Cristo estará com Deus do seu lado. E aí esse milagre que nós acabamos de dizer, que você se alimentou e se transformou em energia dentro de você, vai continuar acontecendo. E a gente não precisa saber quantos sais minerais tem em um caroço de feijão. A gente não vai precisar saber nada dessas coisas. A gente vai precisar somente viver com o Senhor e saborear a graça que não tem explicação. E talvez de uma forma muito simples, porque o mundo complica, não é? Vocês que vivem na tecnologia de hoje estão vivendo uma luta tremenda para acompanhar tudo isso. Mas as coisas do Senhor são iguaizinhas desde que o mundo foi criado. Permanecem iguaizinhas. As mesmas comidas que o Adão comeu e que fez ele viver, ter um corpo saudável, é os mesmos alimentos que hoje a gente come. E o Deus que ele, Adão, creu que tinha, é o mesmo Deus que nós cremos. Viver em paz. Não vamos complicar as coisas. Vamos ler Lucas capítulo 5. Para quem não viu os outros capítulos, é só você entrar lá na Jovens Hope, né? E você vai procurar lá, tem um estudo lá, Lucas 1, 2, 3 e 4. No YouTube, isso. Você vai entrar no YouTube lá, vai colocar na busca lá Jovens Hope, vai procurar nossas caretas lá, que vai aparecer bem diferente. Inclusive tem coisas lá de 10, 15 anos atrás, até legais para a gente lembrar. Então entra lá e aí você vai estudar.
nosso trabalho, desse trabalho, ele não pode passar muito mais do que 30 minutos. Então eu quero que os irmãos me ajudem para que a gente não ultrapasse esse tempo, porque a gente precisa assimilar. Agora é 20h18, então 15 para as 9, nós temos que estar terminando uma parte desse estudo. Vamos ler lá, primeiro capítulo 5, Lucas, no versículo 1. Os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos parecidos, que contam a mesma história, também está lá em Mateus 4, 18, 22 e Marcos 1, 16, 20. Nós estamos em Lucas 5. Amém? Está lá em cima, lá? Certo dia, Jesus estava na praia do lado da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Quando uma pessoa está lavando as redes, para quem não sabe, é porque ela passou a noite pescando, tirando a sujeira, tirando tudo que vem grudado nessa rede. Estavam lavando porque tinham passado a noite pescando, não tinham pescado nada. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar. O que a gente precisa ter no coração? Ensinável, disposto a aprender, desejoso a aprender. E eu quero fazer uma exortação aqui. Se você lê a Bíblia e ela foge da sua cabeça, você leia o mesmo versículo até que fique na sua cabeça, porque tem um vento tentando tirar isso de você. Se você não aceita o ensinamento, você não vai crescer, não é verdade? Então quando Jesus ensina, é que Ele quer que a gente progrida, que a gente cresça em conhecimentos e tenha sabedoria, tenha entendimento. Por isso que Ele ensinava. E você vai ver muitas vezes isso, Ele ensinava. Versículo 4. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem profundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quanta gente tentou do seu jeito. Por isso que eu digo, irmãos, quando a palavra diz para você não faça tal coisa, não faz. Quando a palavra diz faz tal coisa, faz, porque vai dar certo. Se não der certo no momento, vai dar certo na sequência, porque Deus honra a palavra dele. Em Isaías 55, 10, 11 diz assim, que a palavra do Senhor é que nem a chuva, que ela desce e molha a terra, e ela não vai voltar a ser nuvem antes de molhar a terra, fecundar o grão e fazer crescer a planta. Depois essa água, ela vai evaporar e vai voltar. E está dizendo que Deus é fiel naquilo que Ele diz, Ele vai cumprir. E só tem uma forma de você ver esse cumprimento, quando você aplicar isso. Então, Pedro, que era experiente pescador, sabia que o mar não estava para peixe, estava lavando as redes, estava cansado, mas Jesus chegou e falou: vai lá, volta lá. Versículo 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que pudessem ajudá-los, viessem ajudá-los. E eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando eu faço da forma que o Senhor mandou fazer,
retorno. Eu sou testemunha disso. E Ele não me abençoou porque eu sou santo, mas porque Ele mandou fazer do jeito dele e eu fiz. Houve épocas em que eu fiz a vontade dele, mesmo contra a vontade das pessoas. Às vezes pessoas íntimas minhas, que não concordavam com a forma, mas o Senhor havia mandado, então eu fiz. Depois de alguns anos, tudo se confirmou que era a vontade do Senhor pela abundância da pescaria. E estamos falando aqui de fartura, de providência, de fartura. Peixe naquela época era sinal de dinheiro no bolso. O que o povo tinha? O que o povo trabalhava para comprar o quê? Cereais, carnes, peixes e as roupas. Era só isso. Não tinha carro do ano, não tinha celular do ano, não tinha roupa de marca, nada. Não tinha manicure, não tinha pedicure, não tinha cabeleireiro, não tinha nada disso. Então se trabalhava só para sobreviver. Hoje, se nós trabalhássemos só para sobreviver, ia sobrar ou não ia? Sim ou não? Muito. Não vamos entrar no mérito da questão, mas vocês já entenderam. Versículo 8: Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Irmãos, essa questão é clara, e eu disse para vocês, Ele não fez na minha vida porque eu sou santo, mas porque eu obedeci. Pedro entendeu, ele está fazendo isso com o pecador. Pedro pediu para se afastar dele, mas não é isso que Jesus quer. Jesus veio por causa dos pecadores. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia. O que aconteceu depois? Deixaram tudo. Jesus conta uma parábola lá na frente, a gente vai ver lá, que ele diz que o reino do céu é semelhante a um homem que coleciona pérolas preciosas, pérolas, e ele encontra um terreno, ele vai vendo tudo que tem e faz a troca. Muitos de nós não estamos encontrando o tesouro verdadeiro, porque não estamos fazendo dele o tesouro verdadeiro. Muitos de nós, ao convite, estamos como aqueles amigos convidados para a festa, e quando o Senhor convida para a festa, um fala assim: não, eu não posso hoje, sabe, Senhor, é que eu comprei os bois lá, eu tenho que ver. O outro diz assim: ah, não, Senhor, eu não posso, hoje eu tenho uma fazenda, eu preciso ir lá ver como é que está as coisas. O outro fala assim: não, Senhor, eu não posso, me casei, Senhor, tem que aproveitar, né, a vida do outro tiver. Quem encontrou um tesouro faz a troca. Quem não encontrou, não vai entender e vai pegar o que tiver na mão, porque onde está o teu tesouro, lá também está o seu coração. E onde está o seu coração, estão as suas decisões. Versículo 12. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha um corpo todo coberto de lepra.
era considerado uma pessoa imunda, contaminada, era separado da sociedade. Todos chamavam ele de imundo. Ele tinha que ficar longe das pessoas. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Aqui a gente vê Jesus fazendo um milagre. O primeiro ponto é o seguinte: às vezes as pessoas falam assim: por que Deus não me escuta? Eu acho que para quem crê realmente em Deus, não teme uma enfermidade. Quem crê realmente que Deus tem preparado uma eternidade, a gente, quando era da outra denominação, a gente falava crê na vida eterna, não é? Se a gente realmente crê na vida eterna, por que a gente vai temer morrer? Um profeta dessa mesma denominação ele disse assim: pois é morrendo que se vive para o Francisco de Assis. Então, para quem crê em Deus realmente, não tenha medo. Mas se você tem fé, peça. E olha que o leproso disse: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Veio lá, ó: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Então, a condição para a cura ele já tinha, que era a fé, ele já sabia que o Senhor podia curar. Mas ele falou assim: mas fica na tua liberdade, se o Senhor quiser. Irmãos, nós precisamos às vezes, a nossa oração às vezes precisa ser mais mental do que na boca, porque às vezes a gente está pedindo uma graça para o Senhor, mas está dizendo assim: não, mas muitas pessoas morreram já disso que eu tenho, vai ser difícil. A gente já está falando que a nossa fé não é suficiente. Dentro de nós já estamos reprovando a nossa própria fé. Nós estamos falando com a boca, mas nosso coração está negando já. A fé mental, a certeza mental é aquela certeza que fala assim, aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, ela disse: se ao menos eu tocar, ela disse que ela pensava no seu coração, se ao menos eu tocar, eu vou ser curado. Então você precisa exercitar essa fé, essa certeza, de ter certeza que Ele é real, que Ele pode tudo, que Ele pode todas as coisas, que nada é impossível para Ele. Eu sei que tu podes fazer brotar água da rocha. Foi isso que ele mandou Moisés fazer. Cai comida no céu. Foi isso que ele mandou fazer. Vim codornizes do mar. O que vem do mar? Do mar vem pássaro ou vem peixe? Pois é, mas vem do mar codornizes. E vem de uma abundância tão grande que eles tiveram nojo de tanta carne que comeram. Alimente essa certeza dentro de você, do poder de Deus, de tudo Ele pode. Existe alguma coisa que o Senhor não possa fazer? A própria Maria que nós vimos no Evangelho diz assim: Isabel diz para ela, porque vai acontecer contigo tudo, bendita é tu que acreditaste. Porque vai acontecer tudo que te foi proferido, tudo que foi falado para você vai acontecer. E eu estou falando para vocês isso. Tudo que vai ser necessário acontecer na sua vida vai acontecer, e você pode sair afirmando isso dentro de você. Tudo que precisar acontecer comigo vai acontecer. Eu estou com o Senhor.
Você pode manifestar o desejo que você tem no coração. Senhor, eu gostaria que acontecesse tal coisa. E eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mas o Senhor fica a teu critério. Mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. Você já tentou imaginar uma coisa boa sem acontecer? Já tentou imaginar? Por que a nossa mente só imagina coisa ruim? Muda isso. Esse pensamento da coisa ruim, do mal que vai acontecer, é o pensamento do homem caído, do homem incrédulo, do homem sem salvação. Nós precisamos mudar isso para o pensamento do homem, da mulher nova, e do Senhor, que crê no impossível. Então você tem que começar a usar a tua imaginação para imaginar as coisas boas que você tem, deseja. Você tem na tua lista, faz a tua lista. E quando você for orar, você vê o pedido, e antes de abrir a tua boca, você imagina na tua mente acontecendo o que você está pedindo. Mas imagina de uma forma que você se alegre assim com as outras. Nossa, se isso acontecer, eu vou dar conta. Comece a imaginar isso. Comece a criar isso com a imaginação, porque todas as coisas visíveis nasceram das invisíveis. Nasceram de uma imaginação, foi imaginado. Um celular tão complicado que nós temos aqui usando hoje, nasceu de uma imaginação, de um pensamento. Vocês viram que Jesus cura, mas não manda ele desobedecer a lei, manda? Então, se vocês verem alguém a pretexto da graça, a pretexto de estar no novo tempo, mandando desobedecer a lei, essa pessoa não está conforme Jesus ensinou. Porque Jesus manda ele fazer o que a lei dizia que era para ele fazer. Primeiro se apresentar ao sacerdote, mostrar que ele não tinha mais nada, e depois cumprir a lei de Moisés e oferecer o sacrifício que tinha que sofrer, oferecer um sacrifício de agradecimento. Então quem ensina você a desobedecer o que é lei, o que foi criado por lei, não acredite nessa pessoa. Quem tenta passar pelo que é certo, pelo que é reto, pelo que é justo, pelo que é honesto, dizer, não tem problema. Não acredite nessa pessoa. Pode ser pastor, padre, pode ser o papa, pode ser bispo, pode ser quem for. Se a pessoa dizer para você passar por cima de uma ordem de Jesus, ou de uma ordem legal, a dizer que não tem problema, não escute essa pessoa. Não receba o ensinamento dessa pessoa. Essa pessoa vai te desviar. Versículo 15. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Olha o versículo 16. Porém, Jesus ia para lugares desertos. Eu queria que a igreja tivesse cheia de orar melhor. Jesus não ensinava isso. Você sozinho com Deus dá para enganar Deus? Dá não? Agora nós aqui orando, fazendo malabarismo com palavras bonitas, dá para enganar as pessoas? Dá, né? Mas dá para enganar Deus? O verdadeiro cristão que entende isso, começa a ter intimidade com o Senhor. Não é à toa que ele chama a igreja de noiva. Sabe por quê? Porque ele quer ter intimidade comigo. E é eu e ele. É o noivo com a noiva. E é você com ele. É o noivo com a noiva. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele ia para lugares desertos e orava. Se você não tem feito isso, comece a fazer. Acordou de madrugada,
ótima hora. Ah, mas eu estou num quarto que tem mais pessoas. Vá para o banheiro. Eu tenho intimidade com a Fátima, mas quando eu vou orar, vou lá com ele. Algumas coisas só você tem para falar para Deus. E só você pode falar para Deus. Nem a pessoa que está do teu lado às vezes pode ouvir. Sabe por quê? Estarão dois numa cama. Um será levado e o outro ficará. Oh, então significa que são duas pessoas diferentes. Versículo 17. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus, olha, viu de novo ele ensinando a palavra, ensinando, presta atenção. E alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Será que eles queriam aprender mais? Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama, estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Gente, vamos entender, aquele lugar era um local que não chovia. As coberturas eram de palha e madeiras. Eles abriram as telhas, as proteções e desceram entre as madeiras que tinham. Jesus, olha aqui, está escrito ali por Lucas. Está escrito? Viu. Jesus viu o quê? Que eles tinham fé. Será que se eles fossem pessoas sem fé, eles iam ter feito uma extravagância dessa? Então Jesus espera do que de nós? Atitudes que provem que eu tenho fé. Posicionamento sem pedir opinião de ninguém. Se esses amigos desse paralítico tivessem pedido a opinião do povo, será que o povo ia concordar que eles abrissem um telhado para pôr Jesus no meio? Outra pergunta que a gente faz é o seguinte: para onde os teus amigos estão te levando? Eles estão abrindo o telhado para pôr você lá dentro? Ah, cara, você é muito insistente. Você é um enjoado, só quer que a gente vá para a igreja. Aquele que não insiste com você para que você esteja na presença de Deus fazendo o que agrada a Deus, não é teu amigo, é teu inimigo, disfarçado de amigo. Cuida com as pessoas que te afastam, fazem convites para você justamente nos únicos dias que você tem culto. Cuide com as pessoas que, por mais que sejam pessoas chegadas, que fazem programações no horário do teu encontro com o Senhor. Fala assim: não posso, esse horário não pode, não, eu já tenho agenda já. A minha agenda é com o Senhor nesse momento, eu vou estar com o Senhor, depois eu vou lá onde vocês estão, mas nesse horário não. Então cuidem com essas pessoas. Sejam radicais como os amigos do paralítico. Isso é muito radical, irmãos. Pô, subir no telhado da casa dos outros, abrir as telhas, descer um cara doente no meio. Só que está escrito ali que Jesus viu que eles tinham fé. Tem que ser muito louco de fé para fazer isso. E o que aconteceu? Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, seus pecados estão perdoados. Ué, mas ele não está no paralítico? Então, a verdade é que se eu viver no pecado, a minha vida vai ser paralisada. As portas vão se fechar.
os caminhos vão ficar dificultosos, a depressão vai chegar, a angústia vai chegar, a tristeza vai chegar. Então, às vezes, irmãos, quando a gente se aproxima, irmãos, a gente não tem esse costume, mas eu tenho esse costume. Toda vez que eu coloco a oração, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão dos meus pecados, viu, irmão? Eu lembro de tudo que eu fiz, porque tem uma liturgia que a gente seguia, que o primeiro ato era o ato penitencial, não é? Está certíssimo. Primeiro você pede perdão, porque você está se achegando ao Santo dos Santos. Pede perdão, você vai fazer a tua oração, Senhor, me perdoa pelo que eu falei, pelas minhas raivas, pelos meus xingamentos, pelas coisas. Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero te adorar essa noite, mas eu não quero estar trancado, eu não quero estar paralítico, eu não quero estar travado, eu não quero que demônios fiquem buzinando no meu ouvido durante o culto, me tirando desse local de adoração. Porque tem pessoas que às vezes entram aqui dentro e sofrem uma luta espiritual, entram até em angústia, porque dentro da mente deles tem um tanto de acusação, de palavras, até vontade de sair. O inimigo coloca, dá vontade de sair correndo. Escuta o inimigo e a tua vida entrará em desgraça. Escuta ele, a tua vida não terá mais êxito. Você ficará paralítico, você não vai prosperar. Começa com pequenos pecados, tudo na vida se torna ousado. As pessoas vão quebrando algumas regras, e depois que ela quebrou aquela, ela quebra uma segunda regra, e vai afundando mais, fazendo coisas piores e piores e piores e piores. Quando vê, não consegue voltar mais. É aquela pessoa que de repente só, eu estava meio triste, eu vou só dar uma fumadinha num bagzinho de maconha só para relaxar minha cabeça. E se sentiu bem. Na próxima vez que ela ficar angustiada, ela vai fumar 2 bagzinhos. Vai tomar um golinho também para aproveitar, né? Para embalar. E assim vai. Daqui um dia chega alguém e fala assim: olha, tem uma canelinha que precisa dar uma cheirada. Além de você esquecer todos os seus problemas, você vai ficar alucinado, só estralando. E a pessoa vai se afundando. E por esse caminho entram aqueles que vão experimentar o crack uma vez, nunca mais sai. É raríssimo quem consegue sair depois de uma pedra de crack. E tem drogas muito piores que essa por aí. Então, irmãos, Jesus perdoou os pecados desse homem. Só que aqueles doutores da lei que estavam ali, os mestres da lei dos fariseus, começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar os pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Aqui, irmãos, quando você vai falar com Jesus, seu Jesus, você vai falar: Senhor Jesus, me perdoa os meus pecados. Ele disse que ele tem poder para perdoar pecados, seja qual for o pecado. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, e louvaram a Deus, dizendo: que coisas maravilhosas nós vimos hoje. Amém? E o tempo foi embora. Nós vamos deixar o versículo 27 no próximo domingo. Mas hoje eu acredito que você já teve bastante mensagem. E eu peço que você feche os teus olhos e fale assim: Espírito Santo, faz eu gravar esse ensinamento, faz eu entender a tua palavra, faz eu sentir amor, paixão pela tua palavra, que eu possa, Senhor, sentir desejo de te conhecer mais, de te obedecer mais.
sinta alegria na minha intimidade de falar com o Senhor, de ter o meu secreto com o Senhor, de abrir o meu coração para o Senhor, em nome de Jesus.